Bom, olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Eu me chamo Jorge e eu vou apresentar a pesquisa de doutorado intitulada Planejamento do Trabalho Pedagógico no Currículo Cultural da Educação Física, que está. E antes, gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês essa pesquisa, né, que foi desenvolvida com muito trabalho, né, com muito carinho, né, para a área da educação física, né. Agradecer ao grupo de pesquisas, né, em educação física escolar, o GPF, né, ao orientador, o professor Marcos, e a FEUSP, né, que me possibilitou fazer a pesquisa de mestrado e agora finalizar a de doutorado. Bom, os objetivos da pesquisa foram investigar a ocorrência do planejamento do trabalho pedagógico de professores e professoras que afirmam colocar em ação o currículo cultural da educação física, descrever e compreender as concepções e especificidades do planejamento culturalmente orientado, examinar algumas condições discursivas que levam o planejamento cultural a ser elaborado tal qual ele o é. E desde o começo do trabalho, a nossa opção foi em chamar o planejamento no currículo cultural da educação física de planejamento cultural e também planejamento culturalmente orientado. E aí aqui falar sobre a trajetória da investigação, né? Algumas forças que me atravessaram enquanto pesquisador, enquanto professor, que fizeram, que me movimentaram a realizar essa pesquisa, né? Uma delas é a minha atuação enquanto professor da Prefeitura de São Paulo, né, professor de Educação Física desde 2008, e que todo ano, né, o coordenador, a coordenadora pedagógica, eles pediam, né, o plano anual, o plano de ensino anual, e a partir do instante em que eu tomei contato com a literatura do currículo cultural, eu via certos impasses, né? Em que a gente pensava lá atrás, né? No momento atrás, no momento anterior, a gente pensava que o planejamento ele se dava aula a aula, né? Ou a cada etapa de trabalho, e a gente era, né, levado a fazer um plano anual, né? Meio que engessado, né, meio que fixo, e que se tivesse algumas alterações, não seriam grandes alterações, né? E, por vezes, eu arrumei alguns conflitos, né? Conflitos sempre no diálogo, né? Porque eu comentava que na perspectiva cultural de educação física, isso era muito difícil acontecer, né? Você definir o trabalho no início do ano, o trabalho que seria desenvolvido o ano todo. Então, isso foi me atravessando, né, a ponto de querer pesquisar mais sobre o planejamento no currículo cultural da educação física. Outra força foi quando eu fiquei um ano, eu exerci o cargo de coordenador pedagógico durante um ano na rede municipal, né? E aí, dali, eu comecei a enxergar não só o planejamento do trabalho pedagógico da educação física, mas de todos os professores, né, de todas as áreas. E foi bem interessante perceber como que os professores e as professoras, elas pensavam o planejamento, né? Era inúmeras concepções, inúmeros modos de realizar e de pensar e de conceber o planejamento cultural, o planejamento do trabalho pedagógico, né? E isso também me levou a querer investigar o planejamento cultural, né? Também entender que o contexto educacional contemporâneo, né, marcado pelo neoliberalismo, ele tende a engessar as práticas pedagógicas, né? Haja vista, a gente está no momento na rede municipal e na rede estadual de São Paulo com as plataformas educacionais, né? E já há um tempo com os materiais didáticos, né? Em que apresenta a sequência das aulas, né, e que resta ao professor apenas aplicar aquela aula, né? Os técnicos e técnicas planejadores, eles elaboram as aulas, a sequência didática das aulas, né, dos temas, define quando vai acontecer durante o ano, e resta ao professor e à professora apenas aplicar, né? Isso a gente
durante a pesquisa, a gente conseguiu perceber que esse cenário esse cenário foi marcado pelas políticas neoliberais em educação, né, que precisa da competição, precisa da comparação, precisa do ranqueamento, e que pensa que os estudantes eles precisam competir todos em pé de igualdade. Logo, o material didático precisa ser igual para todos, né? Então, essa também foi uma marca, né, uma característica que marcou, né, a pesquisa e me marcou também durante a pesquisa, né, durante a intenção de pesquisar sobre o planejamento cultural. E também outra característica, outro aspecto que marcou bastante a pesquisa foi o estado da arte, né? Foi a realização do estado da arte sobre a temática, né? O levantamento de estudos e pesquisas sobre o planejamento, né? E durante o levantamento, né? Eu pude perceber, examinei as obras, né? Do currículo cultural, sobre o currículo cultural, desde 2006, né? Iniciei na Pedagogia da Cultura Corporal, né? Uma obra bem importante do currículo cultural, até os dias mais atuais, né? E deu para perceber que o planejamento na educação física cultural, ele sempre esteve na literatura, porém, ele ainda não tinha tido um espaço de destaque. E o que eu quero dizer com isso? Que quando se pesquisou sobre avaliação, se comentou sobre planejamento. Quando pesquisou sobre escrita currículo, né, se comentou sobre planejamento. E todas as pesquisas que tratavam sobre a didática do currículo cultural, elas não foram a fundo no planejamento. O planejamento, ele aparecia, mas não com a profundidade e com a importância que ele merece, né? Então, isso também movimentou a gente para realizar essa pesquisa. E, por fim, quando eu fiz o levantamento dos estudos na área da educação física, o que deu para perceber foi uma grande quantidade de estudos sobre o planejamento participativo da educação física, né? Uma concepção de planejamento que, hoje em dia, ela se mostra muito forte na área, né? E que, durante a pesquisa, eu também fiz uma análise dessas pesquisas em comparação ao planejamento cultural, tá? E aí eu vou apresentar ela nas considerações finais. E aí, os caminhos metodológicos adotados, né? Nós trabalhamos com a metodologia de pesquisa pós-crítica em educação, uma obra de Meyer e Paraíso, né? Eu trabalhei com essa obra quando eu desenvolvi a pesquisa de mestrado e retornei agora na pesquisa de doutorado, porque eu acho que ela é uma obra bem importante, né, que ajuda bastante a investigar práticas curriculares e práticas pedagógicas que são desenvolvidas a partir da perspectiva pós-estruturalista, pós-crítica de educação, né? Foi uma investigação qualitativa, né? E aí pensar que a pesquisa qualitativa, ela abarca diferentes perspectivas, né? Ela contextualiza bastante a pesquisa, né? E ela parte do princípio de que uma variedade de abordagens e métodos e técnicas de pesquisa, né? Para não resumir o objeto de estudo, para não resumir muito o objeto de estudo, né? Resumir a uma única, de uma única forma, a partir de um único conhecimento. A ideia é fazer essa variedade de abordagens e técnicas e métodos, e isso vai dar uma amplitude na compreensão do objeto de estudo, né? E a metodologia pós-crítica, uma característica bem importante dela é que não é o objeto de estudo que deve se adequar à metodologia, e sim o inverso. São as metodologias, as técnicas investigativas, né, as técnicas, os procedimentos metodológicos que devem se adequar ao objeto de estudo, né? Assim, vai poder compreender ele da melhor forma possível, ou da maior forma possível, né? E também a metodologia de pesquisa pós-crítica, ela não descarta tudo aquilo que já foi produzido, né? Ela considera tudo aquilo que foi produzido sobre
investigações, sobre metodologias utilizadas, sobre técnicas aplicadas, e ela permite fazer uma ressignificação, né? Ela permite fazer uma recomposição dos conhecimentos, né? Trazendo os novos conhecimentos e formando novas técnicas e novos métodos. Chega ao ponto, a metodologia de pesquisa pós-crítica, né, em educação, ela chega a tal ponto do pesquisador, se não encontrar ou se não conseguir compreender que nenhum método que já validado cientificamente não se aplica à pesquisa, ela permite que o pesquisador e a pesquisadora invente novos métodos e novas técnicas, tá? E foi o que aconteceu nessa pesquisa, né? A gente partiu do livro, né, da pesquisa pedagógica, do Lancashire e Nobel, né? Eles trazem um conhecimento metodológico sobre a reunião de dados escritos, e o que permitiu a gente criar o RAT, né, o Registro de Acompanhamento de Tematização. Com os RATs produzidos, nós convidamos os professores e as professoras a realizarem o grupo de discussão, né? E o grupo de discussão ele foi realizado em um sábado, né, de forma virtual, em que os professores e professoras eles foram provocados, né, a partir de imagens, excertos e trechos dos próprios RATs a comentarem sobre o planejamento cultural, a partir de questões provocadoras que nós elaboramos. Tá? Com os dados em mãos, nós fizemos a análise pós-estruturalista, né? Aí aqui uma tabela, né, que caracteriza os RATs, então foram 15 RATs produzidos, foram 12 professores, né, 8 homens e 4 mulheres, e alguns professores eles produziram 2 RATs, né, por livre e espontânea vontade. E foram todos desenvolvidos no ano de 2024. As turmas, né, foi da educação infantil ao ensino médio, os temas foram variados e as tematizações foram desenvolvidas em escolas municipais de São Paulo, da região, né, da cidade de Guarulhos, e em escola estadual e em escolas estaduais da região de Osasco. E aí partimos para a análise, né? Então, nós dividimos as análises em 3 pontos. Né? O primeiro trata das concepções do planejamento cultural, né? E aí aqui concepções a gente está querendo dizer como elementos, né? Características, né? Aquilo que caracteriza o planejamento cultural. Então, deu para perceber, né, na fala dos professores e na análise dos RATs, né, na fala dos professores no grupo de discussão e na análise dos RATs, que o planejamento cultural ele tem uma característica de abertura aos acontecimentos, né? E que o planejamento ele ocorre no plano de imanência, ou seja, o professor e a professora atento aos acontecimentos da aula e fora dela, é isso que faz com que ele planeje as aulas seguintes, planeje atividades, organize situações didáticas das aulas seguintes, né? Durante a tematização. E que o planejamento cultural, ele não se resume à sala de aula, à aula especificamente. Ele extrapola os tempos e os espaços, né? Ele se expande à vida vivida, ou seja, quando o professor está a caminho da escola, ou a professora, ou quando lê um texto, ou quando vê um vídeo, ou quando conversa na sala dos professores, em uma reunião pedagógica, tudo isso pode acontecer coisas, né? Os professores fazem esse mapeamento, percebem essas situações e logo já pensam nas suas tematizações, né? Então é algo intrínseco à vida mesmo. O planejamento ele se expande à vida do professor, à vida docente, né? E por se expandir a vida docente, ele é uma ação contínua, é algo que não para, né? É algo que a todo momento, se o professor e a professora estiver atento, ou quando ele estiver atento, nesses momentos fora da sala de aula, fora da aula de educação física, é algo que o planejamento ele vai ser exercido enquanto essa ação docente contínua, né?
e que a ação, o planejamento cultural, ele também é uma ação política, né, exercida pelo professor e pela professora nas disputas discursivas. Então, o que deu para perceber nos dados foi que os professores perceberam, né, ou melhor dizendo, mapearam algumas situações na sala de aula, alguma fala de alguma criança, né, sobre aquela prática corporal, e ele planejou alguma atividade, né, planejou atividades no decorrer da tematização que fez com que ou problematizasse, né, essa fala dessa criança ou essa representação que ela atribuiu àquele momento, né, sobre a prática corporal, ou também desconstruiu essas narrativas, né? Então, foi bem importante perceber que a ação política do planejamento ela foi percebida nos dados, né, nos RATs e no grupo de discussão. E que o planejamento cultural ele está totalmente imbricado ao mapeamento docente, né? Aqui, a pesquisa do Marquinhos, né, do Marcos Neves, de 2018 do mestrado, ele identificou tipos de mapeamento na escola, né? O mapeamento interno, o mapeamento externo e o mapeamento dos saberes, né? Nós intitulamos de mapeamento docente esse período em que esse momento em que o professor ele exerce a todo instante, né? Durante a defesa da pesquisa, foi até comentado por uma pessoa da banca que o mapeamento talvez ele esteja localizado até como uma atitude do professor e da professora que coloca o currículo cultural em ação, né? E nós concordamos com essa posição, né, do mapeamento enquanto atitude do professor e da professora. Então, assim, para você planejar, para o planejamento cultural ocorrer, é necessário que o professor e a professora mapeie bem, esteja atento aos detalhes e se abra aos acontecimentos. E aqui, uma imagem, né, que a gente resumiu essa ideia do mapeamento docente, né, em que as atividades didáticas, né, as situações didáticas do currículo cultural, né, vivência, ressignificação, registro, mapeamento, leitura da prática corporal, aprofundamento e ampliação, elas são planejadas, né, e o mapeamento docente, ele ocorre a todo momento, ele se expande a vida vivida, ele se expande a aula, né. Então, ele é algo que o mapeamento docente ele assume uma função muito importante na prática pedagógica, né? E a gente desenhou, né, dessa forma aqui com os pontinhos, justamente para caracterizar a força da expansão do mapeamento, que não dá para você confinar ele em um espaço, né? Então, tanto essa parte aqui fora, né, que representa a vida vivida, quanto essa parte interna, que representa, que a gente tentou representar como sendo a aula, que o mapeamento ele se expande, ele é algo que ele flui, ele se movimenta para infinitos lugares e de infinitas formas. Aí o segundo ponto da análise, né, que aí a gente tratou especificamente do planejamento cultural na organização didática, né? Então, o que nós percebemos a partir dos dados dos RATs e do grupo de discussão é que os princípios ético-políticos do currículo cultural, eles agenciam os professores na organização ou no planejamento da tematização, durante toda a tematização, né? Alguns com mais intensidade em uns momentos, outros com mais intensidades em outros momentos, né? E que os aspectos do contexto escolar, né, a carga de trabalho, as condições climáticas e os materiais disponíveis, eles também agenciam os professores e professoras durante a tematização ou na escolha, né, na seleção do tema. Então, tinham alguns professores que participaram da pesquisa, eles acumulavam cargo, né? E o que a gente pôde perceber é que de redes diferentes, né, tinham uma carga horária de trabalho bem alta, e eles acabavam definindo, selecionando o tema, um tema só, para todas as turmas. Eles frisaram bastante durante a pesquisa, né, durante o grupo de discussão, que
mesmo sendo o mesmo tema, os acontecimentos em cada uma das turmas foi levando a tematização para diferentes lugares, né? Ou seja, esse contexto essa característica do planejamento, né, de abertura aos acontecimentos, dificulta muito, né, se não impossível, você replicar uma tematização desenvolvida em outro espaço, né? Toda a tematização ela vai ser algo novo, né? Professores, né, relataram que as condições climáticas também influenciam no planejamento das tematizações, né? Um professor chegou a dizer que, assim, como que eu vou tematizar pipa se eu não tiver vento, né? Num período do ano que não tiver vento, né? Outro professor disse que trabalhava numa quadra sem cobertura. Então, ele selecionou algum tema ali junto às crianças que privilegiasse o uso de outros espaços, né? Que não debaixo daquele sol quente, né? Então, a gente foi percebendo, e também com relação aos materiais, né? Que os professores, algumas escolas não dispunham de bicicleta, skate, patins, mas o professor, ao mapear que os estudantes eles tinham esses materiais e eles poderiam trazer à escola, fez com que o professor tematizasse, né, e planejasse a tematização nesse sentido. Tudo bem? E o que dá para perceber, né, durante a tematização, o planejamento cultural sendo exercido durante a tematização, ele vivifica a artistagem docente, né, no currículo cultural, ou seja, ele coloca o professor e a professora nessa condição de artista das suas próprias aulas. Como eu disse, o que dificulta essa aplicação de sequências didáticas prontas, né, que estão postas nos materiais didáticos, né? Então, é algo que torna cada tematização única e singular, né? E que não é possível de reproduzi-la em outros espaços. E também foi interessante observar que o planejamento cultural, o planejamento cultural na organização didática, houve alguns conflitos, né? Porque alguns professores eles trabalhavam, né, no momento da pesquisa na rede estadual, em que tinha a plataforma educacional, né, digital, aquela que coloca aula a aula, né, utilizam os slides, enfim, ingessa a prática pedagógica. E que, mesmo diante disso, os professores e as professoras, né, que atuavam nesses espaços, os princípios foram agenciando, né, esses professores, e eles conduziram as tematizações bem próximas ao que os estudantes, né, as turmas e ao contexto da escola, né? Então foi bem interessante perceber. Em alguns casos, né, os professores eles partiam dos temas que estavam propostos no material didático e a partir daí desenvolviam a tematização. E em outras situações eles romperam frontalmente, por quê? Porque eles estavam firmes na ideia de que aquela prática pedagógica ou aqueles temas que estavam postos no material didático, eles não dialogavam com o momento e com as turmas que lá estavam no trabalho. E aí aqui a gente fez também uma nova imagem, né, em que a gente pôde perceber durante a pesquisa que esses princípios, eles intensificam ou eles agenciam os professores e as professoras com mais intensidade, né, alguns deles agenciam os professores e as professoras com mais intensidade na seleção dos temas, e outros princípios eles agenciam com mais intensidade durante a tematização, para a organização da tematização, para o planejamento das atividades didáticas, né? E o princípio da descolonização do currículo, ele agenciou nos dois momentos, né? Ele intensificou os professores e as professoras nos dois momentos, né? Tanto para selecionar os temas, quanto para a organização da tematização. E aí, o que fez também a gente pensar, né? E aí criamos essa nova figura, de que esse momento, né, do planejamento cultural e da ação didática é algo que ocorre, é um ato contínuo, né, como a gente disse anteriormente,
e que o mapeamento docente ele está em todo momento, né? Como eu disse nas figuras anteriores, né? Essa linha pontilhada simboliza essa ideia do mapeamento enquanto expansão, né? A força do mapeamento está na sua expansão, tanto durante a aula como na vida vivida do professor e da professora, e que, com a força da nossa imaginação, a gente consegue imaginar aqui os princípios, né, que são esses círculos menores, eles orbitando, né, eles circulando nessa figura, né, de variadas formas, de variados jeitos, intensificando mais em alguns momentos, em outros não, né, e que o planejamento cultural, né, a gente tentou simbolizar ele nessa figura aqui. E aí, o terceiro e último ponto da análise, né, que trata sobre as concepções de conhecimento e aprendizagem, né? Existem, né, outras concepções que a gente não conseguiu dar conta, né, dessa pesquisa nesse momento, e por isso que a gente focou, né, nas concepções de conhecimento e aprendizagem que o currículo cultural adota, né? Então, durante a investigação, a gente conseguiu perceber que são essas concepções de conhecimento e aprendizagem, elas que balizam a organização didática, e não o contrário, né? A pesquisa do Rubens, né, em 2022, a tese de doutorado dele, que trata sobre aprendizagem, nos mostrou isso, né, que não é a organização didática que diz, né, a organização didática que diz qual é a concepção de conhecimento e aprendizagem, mas sim o inverso, né, que a concepção de conhecimento e de aprendizagem que o professor e a professora adota é isso que baliza a organização didática, né? E que a gente percebendo, né, a concepção de conhecimento adotada pelo currículo cultural, que ela é produzida no encontro, né? Que não é essa ideia de assimilação, mas sim que ela é produzida no encontro. É uma luta, né? É uma disputa. O conhecimento ele é produzido nas disputas, no encontro, né? Por isso é efeito do poder. E que a aprendizagem ela ocorre nesses encontros, né? Com os signos, né? Que emitem com as matérias que emitem signos, né? E que a todo momento a gente está em contato com esses signos e que, portanto, a todo momento nós estamos aprendendo. Então, é a partir dessas concepções, é que o planejamento cultural ele assume a forma que ele tem, né? Então, por isso que o planejamento cultural ele se abre aos acontecimentos, né? Ele pensa que o conhecimento não precisa ser só o conhecimento científico, ele traz outros conhecimentos, né? Das camadas populares, as narrativas dos discentes, as narrativas, né? E as histórias, as experiências de pessoas praticantes, né? E que nesse encontro promovido durante a tematização, a aprendizagem está ocorrendo, né? E que, a partir de uma obra, né, da Kastrup, que ela fala sobre política cognitiva, né, a gente, influenciado por essa discussão, a gente pensou nessa política de planejamento, que é pensar que o ato de planejar é uma construção discursiva. Então, quando a gente pensa naquele modelo de plano que nós estamos acostumados na escola, né, com identificação do professor, né, o objetivo, a justificativa, o desenvolvimento das atividades, a avaliação, né, e as referências, enfim, aquela concepção, essa concepção de plano, ela é oriunda do discurso educacional tecnicista, né, e que, a partir desse entendimento, é possível, sim, criar outras formas de planejar, né? E outras formas de registrar o planejamento. Então, é bem importante perceber isso, né? E que nós suspeitamos que essa discussão, ela possa se expandir para a área da educação como um todo, né? E não só na educação física. Nós nos ativemos à educação física cultural, e que necessitam mais investigações para perceber se essa discussão sobre essa política de planejamento, né, como uma construção discursiva, se ela é compreendida em outras áreas do conhecimento. E aí chegamos às considerações finais, né? Nós
uma característica, né, que o planejamento participativo da educação física e o planejamento cultural, eles mais se afastam do que se aproximam, né? Eles têm as proximidades, eles se aproximam quando quando pensa no desenvolvimento de uma educação física democrática, acolhedora, né, que questiona o status quo, né, e que promove leituras críticas das práticas corporais, e que valoriza os saberes discentes, né? Nesse momento, essas duas concepções de planejamento elas se aproximam, mas elas mais se afastam na organização didática, né? Enquanto o planejamento participativo, né? Isso as pesquisas levantadas no estado da arte mostraram para a gente, né? Muitas delas, os professores e as professoras selecionam os temas a partir de votação com os estudantes, ou seja, pergunta para os estudantes aquelas práticas corporais que foram mais votadas, elas que são selecionadas para tematizar. Enquanto no planejamento cultural não existe votação, pelo menos em nenhum dos RATs foi detectado alguma atividade de votação. As práticas corporais são selecionadas a partir do mapeamento docente e a partir do agenciamento dos princípios ético-políticos, né? Então, aqui se difere. E outra característica também que difere essas duas concepções é que o planejamento participativo ele se preocupa bastante com a participação nas aulas práticas, né? Nas vivências corporais, né? Nos momentos em que há execução corporal das práticas corporais. Enquanto isso, o planejamento cultural pensa que a participação não se restringe à vivência. A vivência é muito importante. Porém, há outras atividades, há outros momentos em que os estudantes e as estudantes elas se engajam e logo participam da aula. Tá? Também destacamos o planejamento enquanto ação política docente, que favorece a artistagem, né, como a gente disse anteriormente, que dificulta aplicar uma tematização em outro contexto, em outro espaço, né? Os dados mostraram três RATs produziram samba, né? E os 3 RATs o que os RATs mostraram para a gente é que cada tematização foi única, foi singular, foi uma totalmente diferente da outra. Inclusive, 2 RATs foram desenvolvidos na mesma escola, só que por professoras diferentes. E dá para perceber que elas fizeram caminhos diferentes. Ora se aproximavam, mas ora elas se afastavam, né? E é isso que favorece a artistagem, é isso que vivifica a didática artista do currículo cultural, né? Que os princípios ético-políticos e os aspectos do contexto escolar, eles agenciam professores e professoras no planejamento das atividades didáticas, na organização da tematização, na seleção dos temas, né? E que essas concepções de conhecimento e de aprendizagem, elas influenciam o planejamento, né? Ou seja, o professor e a professora, a partir da concepção de conhecimento e de aprendizagem que ele coloca em ação, ou que ele acredita, ou que ele compreende ser a melhor, é isso que faz ele planejar. É isso que faz ele planejar de uma forma ou não de outra. Agradeço o espaço. Até mais.